Qual a minha dica de hoje, tá? Dica de marketing, tá? O marketing digital na pandemia. No momento único na história, o seu papel é ainda mais relevante. Desde que bem aplicado, a necessidade do isolamento social é um gatilho para despertar o sentimento. Não é tão fácil lidar com isso. Um marco único que precisa ser entendido. Vendas não pode ser mais a prioridade, por mais que ela sustenta os negócios. No momento era necessário pensar na sensibilidade de marca do longo prazo. Isso só será possível se as empresas se humanizar e exercer a empatia. Os impactos da quarentena são reais, mudando as formas de consumo, comportamento de sociedade e também a relação em público e marca. Em meio a isso, o marketing digital também precisa ser adaptado para então gerar valor da forma certa. Aproximando pessoas e empresas, banho calculadora de maturidade. Neste post vamos explicar a melhor importância do marketing digital durante a crise do coronavírus e como ele precisa ser feito. Esclareça suas dúvidas sobre o assunto, os impactos de distanciamento social gerado pelo Covid-19. A mudança repentina de hábitos cotidianos gera impactos comportamentais que qualquer pessoa e relações de trabalho, em sua maioria. Mudaram até mesmo alguns centros encerrados. Dessa mesma forma, as escolas de treinamento foram limitadas da mesma maneira que o aprendizado e o consumo do conteúdo foi adaptado. Além dessas questões, a crise do Covid-19 gerou impactos financeiros e o desemprego bateu 12,2% no início da pandemia no Brasil. Agora está ainda um grande desemprego. Mas há também aqueles que tiveram parte dos salários reduzidos, que não foi impactado. Também não está totalmente seguro, já que os trabalhadores que mantiveram seus empregos sofrem com a incerteza sobre o futuro. Tudo subindo, tudo caro, gasolina está 6,19 em certos lugares, está terrível. A pessoa não tem condições de fazer nada, porque tudo hoje é um preço, a semana que vem ninguém sabe quanto está o valor dos preços dos produtos. Dessa forma, gera esse cenário, gera mudança no comportamento do consumidor. Impacta os hábitos do consumo do conteúdo, e seja educacionais, porque as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão sem paciência, impacientes, tem pessoas que estão entrando em crise por causa desse tempo. Mas é sujeito, esse tempo é favorável a isso. Seja de entretenimento, nesse momento, acaba as empresas saberem como utilizar da melhor forma no marketing digital durante a crise do Covid-19. Além de entender esses impactos, e com eles implica, vender não deve ser sempre a prioridade. O consumo pode estar passando pela conscientização necessária do que muito se fala há algum tempo. Ainda que a motivação não seja questões como a sustentabilidade e o próprio comportamento excessivamente consumista. As incertezas geram necessidade de economia e de recursos. Pensamento simples, as compras somente aquilo que é necessário no momento. As empresas devem entender que talvez nessa fase as vendas diminuirão e tentar forçar a oportunidade de venda. Pode não ser ideal, o que depende também do segmento. No geral, esse é um momento em que o consumidor espera que as marcas entendam as limitações e mantenham uma relação próxima, ainda que eles não possam comprar. Conteúdos educacionais podem fazer a diferença, já que as vendas não estão mais tão em alta entre as convenções possíveis. É hora de mostrar ao público que é a sua marca. Entender o impacto da crise, estar ao lado do consumidor. As limitações das atividades diárias, especialmente nas horas livres. Leva as pessoas a consumirem mais conteúdo educacional. Afinal, pode ser um ótimo momento para aprender mais. O mais interessante é que há um assunto específico.
Nem todo mundo está em busca de se desenvolver no campo profissional de atuação, por exemplo. As pessoas podem estar em busca de aprender a cozinhar, a fazer artesanato ou exercitar em casa, aprender um novo idioma. O que mais for possível, a pergunta é: a sua marca está pronta para ensinar algo relacionado ao segmento dela? A empatia é a chave do momento. Uns mais impactados, outros menos, mas todos estão passando pela mesma crise. Talvez seja muito mais fácil olhar para a dor do próximo, em uma fase em que esse problema principal afeta o mundo inteiro. As marcas precisam mostrar ao público que entende o que está acontecendo. Os impactos do momento é a ferramenta ideal para isso, o marketing digital e as suas ações para exercer essa empatia. É necessário primeiramente mudar o tom da sua empresa. Se a sua marca era mais animada e simpática, ela pode continuar sendo próxima do público, mas com um tom mais ameno. Já que o momento expira isso, marcas mais sérias e conservadoras precisam se flexibilizar, mostrando mais aproximação e compreensão. O aumento do consumo de conteúdo digital é como aproveita e a crescente do consumo digital ou de conteúdo de audiovisual já vinha em crescente, mas com a necessidade de se manter recluso, ela passou por um bom tempo antes da pandemia. Agora você tem que seguir, ver, né, trabalhar com sentimento e com o produto do momento para poder dar uma visão, tá, ao seu nicho de mercado. O seu nicho de mercado ele precisa de uma direção. Você precisa ajudar o seu nicho de mercado a encontrar o caminho das pedras. Isso inclui que já estava no cotidiano atual, mas agora potencializado, séries, filmes, e-books, audiobooks, podcast, videoaula, conteúdo de produto de rede social, blog, post, em outro, com segmento da necessidade do cliente. Isso é muito importante. O bom e velho livro, tudo pode ser um verdadeiro alento e uma oportunidade de aprendizado nessa quarentena e nesse tempo de pandemia. Dito isso, é inevitável que a marca precise de adequar cada vez mais e gerar conteúdo independentemente do formato. Entenda melhor sobre como aproveitar esse aumento do consumo de conteúdo, especialmente no digital, porque ninguém pode sair para comprar fora. Então, melhor produto seria o digital. Potencializa o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é uma estratégia concreta. O consumidor tem pressa. Então, o marketing de conteúdo é o melhor negócio. Compra hoje e envia hoje. Não deixa para amanhã, não espera entrega de 10 dias pelo correio. Então, o melhor produto do momento para se vender é o marketing de conteúdo. Para muitas empresas, não estamos falando de uma novidade aqui, mas sim de um tipo de conteúdo que pode se potencializar no momento atual. É hora de produzir cada vez mais, sempre entregando ao público que seja realmente interessante a ele durante o momento em que ele vive. Ao post em um blog, post com assuntos diversos, que seja possível falar sobre temas atuais, como este aqui, ok? Marketing digital na época da pandemia. Exatamente como este post que você está lendo ou ouvindo neste momento. Esse audiobook que você está vendo, esta matéria que você está vendo nesse conteúdo. Mas também oferece aprendizado. Esta é uma estratégia certeira de aproximação, de geração de valor, tanto para quem está na base quanto para os prospects. Reforça a qualidade do atendimento. O atendimento não deixa de ser essencial como um serviço do momento na época da pandemia. Seus consumidores podem seguir precisando de orientações e soluções de problema. Em momentos de crise, o relacionamento é o que ajuda a aumentar a confiança do público. E com a sua marca, é hora de garantir que o atendimento esteja nos padrões que os consumidores esperam. É tão importante quanto a eficácia e a empatia. Também deve ser a parte do padrão. Não só agora, mas o momento da sensibilidade emocional torna isso urgente.
Por isso, a sua empresa deve trabalhar para garantir o atendimento capacitado, dinâmico e pronto para compreender a necessidade do público. Seja um porto seguro para essas pessoas, seja um porto seguro para o consumidor. É importante entender que o papel do marketing digital durante a crise do Covid-19 também é muito importante. É transformar as marcas em ponto de segurança ao consumidor. Já há um entendimento de que essas pessoas buscam mais do que uma relação comercial com as empresas que se potencializam em momentos de fragilidade emocional, em necessidades mais urgentes. Por isso, as marcas que querem se manter relevantes no longo prazo precisam servir como um verdadeiro porto seguro para o consumidor. Neste período, fazer isso simples, basta exercer a positividade, respeito ao momento e mostra que é possível passar por essa situação. É possível você passar por essa situação. Você precisa, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Seja humilde. O pior tipo de comportamento é ignorar a crise. Por isso, certifica-se de que a sua marca se posicionará adequadamente. O marketing digital, durante a crise do Covid-19, é como uma ferramenta de aproximação. Menos foco nas vendas e mais direcionamento para o treinamento da relação. Se está próximo do seu público-alvo, já é fundamental normalmente. Durante um momento como a crise do Covid-19, ainda é mais importante. A partir disso, é necessário aplicar esse conceito de forma eficaz. Isso significa estar onde o seu consumidor mais passa o tempo durante a quarentena ou a época da pandemia com estratégia certa, no canal ideal. É possível manter suas marcas relevantes, cuidadosamente, sendo empática, sem ignorar o momento desafiador, mostrando ao público-alvo que ele pode contar com a sua empresa e com a sua marca e com você. Cria autoridade, você é a autoridade, quem manda é você. Você precisa não vender, mas resolver o problema do seu cliente, resolver o problema do consumidor. Veja como fazer isso. Saiba onde está o seu consumidor. As mudanças de comportamento que a pandemia impõe pode impactar a forma como o seu público de consumir o conteúdo, interagir em diferentes canais. O ideal é monitorar em quais plataformas ela está mais presente entre as diferentes redes sociais, seu blog, canal no YouTube, entre outros. Assim é possível potencializar a estratégia de marketing digital durante a crise do Covid-19. Realiza campanhas sazonais, campanhas importantes, campanha com objetivo, com todo o cuidado possível e viável realizar campanhas sazonais. Marcas precisam estar atentas a essas ações. Não serão vistas como uma forma de promover negócio durante um período tão complexo para a humanidade. Por isso, a melhor forma de fazer essas campanhas é reforçar que a marca está ao lado a lado com seu público, mesmo em um momento de crise sem procedente. Com ressalvas, foco em relacionamento, acima de tudo. Respeito pelas diferentes maneiras que as pessoas reagem a um momento tão complexo. O marketing digital durante a crise do Covid-19 pode ser importante e fundamental. Investir em relacionamento e conteúdo, ajudando a audiência a passar por esse momento estabilizante. Referência para a marca ao longo prazo, aproveitando o assunto e entenda melhor o impacto do valor do marketing digital de conteúdo em momento de incerteza, ok? Então você precisa mudar o seu marketing digital. Não é o mesmo marketing digital antes da pandemia. Você está vivendo uma guerra, está vivendo a pandemia. É tempo de você estar lado a lado com o seu consumidor e poder ajudar a resolver o seu problema. Ok? Boas vendas.